Irmão, o Sassá não está aqui nessa noite, conforme nós oramos e não combinamos nada, irmã Carla Canuto, mas por algo que aconteceu, o Carlos Dourado, ele escolheu essa última canção para que nós pudéssemos cantar nessa noite, que falava sobre amor. E o tema dessa noite, Márcio, é justamente sobre o amor. O título dessa noite chama-se Santidade do Amor. Olha só que legal, como que Deus trabalha nas nossas vidas, né? Como o Sassá prepara, sem combinar nada comigo, eu nem sabia que ia ter essa canção essa noite, falando do amor de Deus por você, porque é justamente sobre essa canção, sobre o que essa canção explica, sobre o que ela fala que nós vamos aprender essa noite. É sobre o que nós cantamos, o que representa o amor de Deus nas nossas vidas. Você tem noção do que Deus fez por você? Quem era nós? Quem era você? Um fraco, devedor, pecador. E Ele, um Deus tão maravilhoso, dono de tudo, Ele se materializa num ser carnal, Ele se materializa numa carne de um homem para alcançar o irmão Adelso, para alcançar a irmã Lourdinha, para se revelar a você. Então ele se rebaixa à classe carnal dos humanos para que a irmã Fátima pudesse viver aos lados de Deus e de graça, sem pedir nada, sem requerer nada, até porque nós não temos condições de entregar nada, ele nos entrega tudo, com tudo que ele tem, sem precisar disso. Ele não precisava passar por isso, porque ele já é autossuficiente. Ele já é repleto de glórias. Ele não precisa do nosso louvor, ele não precisa da nossa adoração, porque ele já é autossuficiente. Mas mesmo assim, esse Deus autossuficiente decidiu morrer por você. Ele decide fazer isso por você, sem precisar. Sem precisar, ele morre por você. Por isso, irmãos, o tema dessa noite é a santidade do amor. O amor, irmãos, é uma decisão espiritual. E muitas vezes hoje, irmão, nós não somos inspirados a nós conhecermos o que significa o amor. Nós não temos muita noção do que é o amor. E muitas vezes nós confundimos isso com outros sentimentos, com outras palavras, com outras expressões e com outras afirmações do que de fato é o amor. E muitas vezes nós nos confundimos. Nós nos confundimos pelo que é pregado, sobre o que é publicado, sobre as agendas de sentimentos rápidos, superficiais, as agendas, né, dos sentimentos supérfluos, aqueles sentimentos descartáveis, que não é o amor. Alguma coisa sobre paixão, alguma coisa sobre satisfação física, algo sobre o seu prazer momentâneo. E essa agenda, por algum tempo, ela tem sido trabalhada, ela tem sido acentuada nos últimos tempos. Cada vez mais, né, na minha época, quando eu era mais novo, ali na década de 90, o máximo que a gente ouvia era um termo ficar. Né? Tô ficando com alguém, tô ficando com tal pessoa. Isso já foi uma preparação para que a gente pudesse enxergar o amor como uma forma mais descartável. Isso foi aumentando, né? Foi piorando, né? Aplicativos de encontro, aplicativos para as pessoas se encontrarem e terem um momento rápido de prazer. Termos como ficar, série, novelas, Hollywood, tentando nos convencer para que nós acreditávamos que o amor é um sentimento rápido, aquele sentimento que tomou a nossa mente, aquela expressão, aquela famosa expressão, amor à primeira vista. Já ouviu essa expressão? Para que nós pudéssemos acreditar que o amor é baseado e resumido nisso. Algo que você bateu o olho e você se encantou e você já está apaixonado e você já está amando. Nós fomos condicionados a nós entendermos que o amor, o grande amor, é uma ação física, quando na verdade o amor ele é uma ação espiritual. O amor é algo muito grande, o amor é algo muito, muito completo e muitas vezes, talvez nós passamos anos e anos dentro de uma igreja e nós não sabemos e nós não conhecemos o verdadeiro amor. E eu quero falar sobre isso essa noite, sobre o verdadeiro amor. Nós tivemos essa semana uma oportunidade, meu irmão Júlio, de nós aprendermos sobre o livro de Cantares e por alguma razão Deus deixa esse livro e Deus deixa esse momento de uma forma poética
para que nós pudéssemos refletir como é que esse amor ele é verdadeiro e como ele pode ser expressado de diversas formas. Mas existe uma base para tudo isso. Existe uma base para o amor que você sente pelo seu filho. Existe uma base pelo amor que você sente pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, pelas faltas das pessoas que você amou e que te deixaram. E tudo isso tem uma resposta. Todo amor que você tem pelo seu filho, todo amor que você tem pelo seu pai, toda aquela saudade que você tem pelo ente querido que te deixou porque você amava essa pessoa e você tem saudade, isso reflete porque nós temos necessidade de amar. E essa necessidade total é de nós amarmos Deus. Porque a Bíblia diz e Deus fala, vocês erram porque vocês não sabem que no céu não haverá marido e mulher, não haverá pai e filho, não haverá mais essa relação, mas no céu só haverá a relação de nós filhos com o Deus Pai. E toda essa oportunidade de nós amarmos um filho, amarmos um pai, amarmos um irmão, é toda uma expressão que Deus é amor, que nós iremos amar Deus porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então tudo isso reflete um amor base e sólido. E se nós não temos o conhecimento, nós não entendemos o que significa esse amor, nós amamos tudo errado. Nós podemos amar o nosso filho, amar o nosso marido, amar o nosso irmão, ainda assim amando errado. Ainda assim errando o alvo. E por muitas vezes nós estamos amando muito tempo de uma forma errada. Por isso hoje eu quero trazer a visão do que significa o amor verdadeiro. O amor que ele é uma decisão e não somente um sentimento físico. Uma decisão que você decide, eu quero amar. Por isso que o amor não tem a ver com a ação do outro. O amor não tem a ver com as circunstâncias. O amor é uma decisão. Eu decidi, ponto final. Você não ama a sua esposa quando ela está bem, você não ama o seu marido quando ele está bem, você não ama o seu irmão, a sua igreja quando ela está indo bem, quando ela está indo mal, mas você ama pelo que você decidiu amar. E o amor é uma decisão. Quando você ama baseado em algo, em algum sentimento, você vai amar quando o seu sentimento estiver bem. Quando você estiver se sentindo bem, ou talvez quando a outra pessoa que você ama esteja se sentindo bem. Mas quando as circunstâncias não estão boas, as outras pessoas que nós amamos não estão bem, talvez as coisas podem sair do nosso controle, nós mudamos a nossa satisfação de amor. E quando o amor é uma decisão, não importa as circunstâncias, porque você já decidiu. Eu decidi amar. Por isso eu quero te ajudar a você decidir e saber qual é a base, quais são as motivações que podem te ajudar a decidir como você tomar essa decisão. E a primeira lição, para você saber o que é amor, e você amar, aprender a amar de uma forma verdadeira, é entender que amor é cuidar. Amor é cuidar. Cuidar significa insistência, cuidar significa repetição, cuidar significa acompanhar, estar perto, ajudar, repetir, talvez por dias, meses, talvez por anos. Amor é exatamente isso. O amor é a capacidade de você ter a vontade, a decisão de repetir e insistir na vida de alguém por muito tempo. Quando você insiste na vida de alguém por muito tempo, você está vivendo o amor. E eu estou falando isso não por conta da minha cabeça, mas porque Jesus amava assim. Jesus, ele era uma pessoa persistente no amor. Ele era uma pessoa que ele cuidava, e não por um tempo, não por um dia, não por meses, mas ele cuidou a vida inteira dele enquanto ele esteve aqui. E por isso que o amor, ele não é um período, ele não é um cartãozinho que você entrega para alguém, não é uma mensagem no WhatsApp que você caminha para alguém. Isso não tem nada a ver muito com o amor. Mas o amor de verdade, você transformar a vida de pessoas de verdade, é o quanto você tem de capacidade de insistir na vida das pessoas. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. E eu vou ler apenas um versículo. O livro de Mateus, capítulo 17, versículo 17. E eu vou ler somente um versículo, que ele resume sobre o que é cuidar. O que significa o amor que nós cuidamos. Em Mateus 17, versículo 17, ele diz assim: E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa,
Até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Essa história talvez muitos já conhecem, mas é uma história de um menino endemoniado, que Jesus aparece numa multidão e logo que Jesus aparece, um pai do menino que é endemoniado por anos e anos. E esse pai procura os discípulos de Jesus e esse pai pede para esses discípulos que eles orassem por esse filho, orassem pela cura dele, para que ele pudesse ser curado. Mas os discípulos não conseguiram. Os discípulos não tiveram fé, os discípulos talvez não tiveram a visão, não tiveram o verdadeiro devoção ou da crença ou de acreditar que Jesus era capaz de curar. E esse pai chega até o Jesus e ele relata tudo isso. Meu filho é demoniado, meu filho está com problema, ele precisa ser curado, os seus discípulos já oraram por ele, mas ele não pôde ser curado. E aí Jesus, nesse momento, ele recita esse verso. Ele recita essa frase. Até quando? Até quando? É como se Jesus estivesse falando assim, até quando? Até quando que eu vou adorar vocês? Mas Jesus, ele falando isso, esse até quando, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco, não é um até quando que Jesus ele não tem controle. Não é um até quando que Jesus está descontrolado, está impaciente. Não é um até quando que Jesus não sabe o que ele está fazendo, que ele se perdeu e que ele está desistindo da obra dele. Mas esse até quando, ele representa a insistência desse Deus criador, ainda assim, dono de tudo e insistente por alguém. Insistente por os seus discípulos, insistente pelas pessoas que ele ama, insistente pela humanidade. Esse Deus, o Criador, esse Deus dono de tudo, ele passa por momentos onde ele passa dias e dias, meses e meses, anos e anos, pregando, falando, para uma geração e para um grupo que muitas vezes não entendem, não fazem, não progridem, não crescem, não conseguem reproduzir e copiar a imagem de Deus, e copiar a imagem de Jesus. E mesmo assim, esse até quando, ele representa justamente isso. Ele se permite se revelar paciente para mostrar o quanto é necessário você persistir no amor. Ele se permite se aparentar impaciente para que nós pudéssemos entender que se Jesus, sendo Deus, ele passa por isso, imagine nós, imagine você. Imagine você, um simples morador, frequentador da Igreja Batista de Garça. Você, um simples líder da Igreja de Garça, um simples líder de ministério de louvor, um simples líder de ministério de limpeza, um simples líder de ministério de qualquer coisa. Qual é o seu ministério? Qual é o seu dom? O que você faz? Um simples frequentador da Igreja Batista do Centro de Garça, você acredita que você não vai ter que persistir na vida das pessoas? Você acredita que você não vai ter que cuidar das pessoas? Você acredita que você não vai ter que insistir, persistir, falar e falar, repetir e repetir? E essa era a missão de Deus. Não importava quantas vezes ele teria que falar, não importava para quem ele teria que falar, não importava o quanto que ele deveria insistir, mas ele fazia isso, irmão Júlio, porque essa era a missão de Deus. A missão de Deus era falar, insistir e pregar as boas novas do Evangelho. Até o dia que ele estivesse aqui. Essa é a nossa missão, irmãos. A nossa missão não é falar uma, a nossa missão não é falar duas, a nossa missão não é tentar por um mês, a nossa missão não é tentar por 2 anos, a nossa missão não é tentar por 40 anos, a nossa missão é tentar e continuar tentando e fazendo até o fim. Se você não vê mudanças na sua casa, se você não vê mudanças na sua igreja, se você não vê mudanças no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na sua cidade, não importa. Talvez você esteja até nesse momento. Até quando? Até quando? E não é, o amor não tem um momento. O amor ele não tem um fim. O amor ele é consistente. Ele é continuidade. É você falar várias vezes. É entender que cuidar não vai ser fácil, que vai ter momentos difíceis. Se Jesus passou por esses momentos, entenda que você também vai passar por esses momentos. Passa com alegria, sem reclamar, sem murmurar.
mas simplesmente faça, simplesmente cuida, esteja perto, insista. Esteja perto das pessoas, esteja atento, esteja observando. Como que você tem vivido a sua vida cristã e a sua missão? Você tem cuidado das pessoas, de fato? Ou você tem gastado um tempo insistindo, falando, dia após dia, porque muitas vezes não é Deus trabalhando na vida do outro, mas é Deus trabalhando na sua vida. Deus trabalhando na minha vida. Às vezes não tem nada a ver com o outro. Às vezes não tem nada a ver com o seu marido. Não tem nada a ver com a cidade. Não tem nada a ver com a sociedade. Tem a ver com a Igreja Batista de Garça. Tem a ver com você, líder de ministério. Não tem a ver com os seus liderados. Não tem a ver com os seus liderados não fazem. Não tem a ver que essas pessoas não estão engajadas no seu ministério. Não tem a ver com as pessoas vão ou não vão no seu ministério. Se elas participam ou não participam. Se elas te elogiam ou não te elogiam. Muitas vezes tem a ver com você. Tem a ver o quanto que Deus quer trabalhar e saber o quanto você tem capacidade de insistir, de aproximar e de cuidar de uma vida dia após dia, acreditando que Ele faz a transformação, que você não desiste. Assim como em vaso de barro você carrega algo valioso e você acredita nesse algo valioso e você acredita que em qualquer momento Deus pode fazer algo, mas que não é você, não é sua mão, não é sua obra e você faz da melhor maneira possível. E é assim que você tem trabalhado no seu ministério? Assim que você tem vivido sua vida cristã na sua casa, na sua família, você tem insistido, orado todo dia por essa pessoa. Deus, transforma a vida dessa pessoa, mas se o Senhor não quiser transformar hoje, amanhã eu vou continuar. Você tem feito isso no seu ministério? Você tem cuidado das pessoas do seu ministério? Você sabe das mazelas, dos problemas, dos desafios? Você ligou para a pessoa do seu ministério que está doente essa semana? Como que você está, irmão? Como que você está passando? Fala para mim. Você está precisando de alguma ajuda? Você quer que eu vou até aí orar por você? Você, líder de ministério, você ligou para essa pessoa que não veio essa semana? Você, líder de ministério, você ligou para essa pessoa que não veio na igreja? Irmão, eu senti sua falta? Você tem se aproximado das pessoas? Você que não é líder de ministério, você tem ligado pelo seu irmão? Irmão, eu tenho sentido sua falta, irmão. Eu quero saber como que você está, o que você está passando. Fala para mim. E muitas vezes as pessoas elas só querem isso. Elas só querem uma ligação. Elas só querem saber que alguém se importa com elas. E muitas vezes a gente fala, não vou ligar essa pessoa, já liguei. Essa pessoa já tentei. Muitas vezes a gente faz isso no dia a dia. Ixi, você não conhece essa pessoa. Ixi, essa pessoa é complicada. E muitas vezes as pessoas só querem ser cuidadas. Fala, irmão, fala, o que está acontecendo? Fala a verdade, solta. Muitas vezes a gente não pergunta porque a gente não quer ouvir algumas coisas. Muitas vezes a gente não quer ouvir, muitas vezes narrativas, verdade. Muitas vezes coisas mentirosas é verdade. Muitas vezes a gente vai perguntar para as pessoas vão falar o que elas pensam sem saber muito bem, mas isso revela o estado que elas estão. Isso revela muitas vezes que elas não estão entendendo. Isso revela muitas vezes o quanto que elas não sabem da palavra, o quanto que elas não estão entendendo. Isso é até uma oportunidade para você entender em que estado, em que momento, em que posição que elas estão para você saber de onde que você tem que tirar elas. E muitas vezes nós ligamos e falamos, nossa, essa pessoa só fala besteira. É justamente aí que você tem que cuidar. É justamente aí que você tem que agir. É justamente aí. E Deus e Jesus, sendo o Deus criador, o Deus do universo, Ele passa por isso. Ele fala, até quando? E Ele está falando para os seus discípulos. Ele está falando dos seus discípulos. Ele não está falando para o pai do menino, ele não está reclamando do menino, ele não está reclamando da multidão, mas o papo aqui é seus discípulos. E ele responde, isso nós podemos comprovar no versículo 20, porque ele fala, e ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Ou seja, o papo aqui é aos discípulos de Jesus, não é às outras pessoas. Esse até quando é para os discípulos. Será que Jesus está falando para a gente até quando? Até quando eu tenho colocado ministérios, eu tenho colocado pessoas, eu tenho pregado, tenho trazido pregadores, tenho trazido palavra, tenho trazido sebac, tenho trazido culto de oração. E até quando? Até quando a liderança da igreja, as pessoas que estão mais tempo na igreja, as pessoas que mais conhecem, até quando eu vou ter que aturar essas pessoas para que elas possam entender que amor é justamente isso, é cuidado, é persistência, é estar perto, é estar atento.
O óbvio tem que ser dito, você tem que repetir, você tem que ensinar, você tem que pegar na mão, você tem que fazer do lado. Olha, vamos fazer isso daqui? Olha como que faz isso. Se você fazer desse jeito, talvez pessoas possam vir para a igreja. Se você fazer desse jeito, talvez as pessoas possam entender melhor. Se você cantar desse jeito, se você escrever desse jeito, se você ensinar desse jeito, aí você pegar na mão e ensinar. Essa é a oportunidade dos ministérios. Quais ministérios que você tem? Você tem cuidado, ensinado, andado junto? A Bíblia diz, procure saber o estado das suas ovelhas. Procure saber o estado das suas ovelhas. É logo que primeiro essa pregação é para mim, que eu sou o líder. Mas você também é liderado e você também é líder de pessoas. Você pai, você marido é líder da sua casa. Você é líder de ministério, você é liderança da igreja, você ocupa um cargo muito grande nos céus. A Bíblia diz assim, eu prometi que eu ia recitar esse versículo. Não queira muito de vós serem líderes, porque o jugo de vocês será mais severo. O julgamento de vós será mais severo. Não precisa levantar a mão, mas quem é líder da igreja? Não levante a mão. Deus falou isso para você, seu julgamento vai ser mais severo. Você tem noção que é um privilégio você ser líder, mas que Deus espera que você faça isso da melhor maneira possível, porque Ele confiou algo muito grande na sua vida, Ele confiou algo muito grande nas suas mãos, Ele confiou algo grandioso na sua mão. Uma das maiores coisas que pode existir, Ele confiou a você. Muito mais do que a sua mão possa construir, muito mais do que a sua casa, muito mais do que o seu carro, muito mais do que seus bens, muito mais do que qualquer outra coisa que você possa acumular e construir ao longo da sua vida, Deus confiou algo muito grande quando você exerce o ministério. Por isso que esse até quando tem que soar muitas vezes pra gente, irmãos. Nós devemos entender que nós estamos cuidando das coisas de Deus. Nós precisamos entender que nós estamos cuidando das coisas que Deus confiou pra gente. Ele mesmo, Ele passa esse cuidado pra gente como bom dispenseiro e mordomo fiel. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Nós estamos cuidando das coisas de Deus e Ele espera que nós façamos isso da melhor maneira possível. Sabia, irmão? Sabia que quando você tem um ministério? Sabia que quando você conhece a palavra? Sabia que quando você ouve uma palavra e Ele te dá um carro, Ele te dá uma casa, Ele te dá um recurso, Ele te dá um celular, Ele te dá saúde, Ele espera que você saia reproduzindo isso. E quando você não faz, e você não usa esses recursos, você não usa os seus talentos, você não usa os dons, você não usa as ferramentas que Deus te dá para fazer isso, para cuidar da sua esposa, cuidar dos seus vizinhos, cuidar no sentido de você se aproximar, perguntar e falar do amor de Deus, é como se você não estivesse cuidando muito bem das coisas de Deus. E a pergunta é, como que você tem cuidado das coisas que Deus te dá? Como você tem sido dispenseiro, fiel? Assim como Lucas, capítulo 12, versículo 42 diz. Capítulo 12, 42, ele fala exatamente isso. Sobre você. Ele fala quando você tem os seus ferramentas, como que você deve agir. Ele fala assim em Lucas 12, 42. Disse o Senhor, quem é, pois, mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Ele está perguntando quem é, pois, mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes os sustentos ao seu tempo? Essa é uma pergunta, irmãos. Deus pode confiar os seus bens a você? Você é uma pessoa confiável? Pensa bem, você é uma pessoa confiável que Deus possa falar, toma, cuide. Você é uma pessoa confiável onde Deus fala, tome um veículo, tome uma casa, tome saúde, tome o fôlego da vida, tome um chuveiro, tome uma roupa, tome consciência, tome sabedoria, tome uma igreja, tome um pastor, toma recursos, toma saúde, tome um trabalho, tome um carro, tome um celular. Porque eu sei que você vai fazer o melhor para mim. Você é essa pessoa para Deus? Você pode dizer que tudo que você tem, você faz o melhor para Deus? E Ele te confiou isso porque é dele, porque se Ele quiser fazer assim, Ele tira tudo de nós.
Em uma fração de segundos, num piscar de olhos. Num piscar de olhos, uma veia se rompe e a gente cai e morre infartado. Num piscar de olhos, nós perdemos tudo que nós ajuntamos. E você pode dizer para Deus, enquanto você está aqui, tudo que Ele te deu, as oportunidades, os privilégios, os recursos, você está usufruindo e usando da melhor maneira possível como mordomo fiel, como dispenseiro das coisas que Ele confiou a ti, ajudando, se aproximando das pessoas, do seu vizinho, dos seus familiares, seus amigos de trabalho. Quanto que você está focado, quanto você está concentrado nessa semana em usar as coisas que você tem? Quanto que você planejou esse semestre? Quanto que você planejou como que você vai usar o seu ministério para alcançar pessoas? Quanto que você tem pensado em pessoas? O quanto que você, com as ferramentas que você tem, com o seu notebook, com o seu lápis, com a sua caneta, com o seu recurso, o quanto que você senta para escrever uma meditação, quando você prepara uma música, quando você prepara um louvor, quando você coloca uma roupa, quando você vai atuar no seu ministério, quando você vai fazer uma projeção, você vai preparar o tripé, vai preparar a câmera, você vai cantar, você vai limpar. Quantas vezes passa na sua mente o rosto do irmão? Quantas vezes que você está passando um rodo? Quantas vezes que você está montando um tripé? Quantas vezes você está preparando um ensino? Quantas vezes você está fazendo uma meditação? Está passando na sua mente o rosto de uma pessoa. Você está sonhando com a transformação de alguém. Quantas vezes que você faz isso? Jesus e Deus, Ele sonha constantemente com isso. Deus a todo momento, Ele está sonhando, Ele está pensando nesse momento, quando alguém vai ser transformado, quando alguém vai ser salvo. Deus pensa sobre isso. Há mais festa no céu de um pecador que se arrepende, ele faz festa. E quanto que você faz festa quando você está entregando uma meditação, quando você está vindo para a igreja e você convidou alguém para vir no evento e você está sonhando com esse momento. Que essa pessoa venha. Você pensa assim no seu ministério? E muitas vezes nós estamos pensando o quanto que o pastor vai gostar do que eu vou fazer, o quanto que o irmão vai gostar, o quanto se eu fizer isso eu vou ser aceito. E muitas vezes nós erramos o alvo. Eu vou fazer isso porque se eu não fazer isso, o pastor vai ficar bravo. Eu vou fazer isso porque se eu não fizer, os irmãos vão pensar que eu não sou ativo, talvez eu não vou ser aceito no grupo, as pessoas vão ficar me enchendo o saco porque eu não trabalho na igreja. Eu vou fazer isso porque eu tenho que parecer para as pessoas, porque eu erro tanto, então talvez se eu fazer algo, talvez diminuir um pouco a minha aparência pecadora, então eu preciso parecer que eu sou uma pessoa ativa. E muitas vezes as nossas motivações são justamente egoístas, são ego voltado para mim, para eu, e não tem nada a ver com os outros. E por isso que muitas vezes o mundo não sabe o que é amar. Porque amar é justamente saber que esse Deus grandioso, maravilhoso, Ele não precisava de você, mas ainda Ele confia em você com todos os pecados para você fazer a maior obra grandiosa que existe, que é transformar a vida de pessoas. Coisas que o apóstolo Pedro diz, coisas que os anjos anelavam fazer. Coisas que os anjos desejavam fazer era fazer uma projeção. Pumba, para aparecer ali. Os anjos, pelo amor de Deus, deixa eu lá na igreja batista limpar, pelo amor de Deus, porque isso faz parte do ministério. Deixa eu fazer isso. E quantas vezes que você vem limpar a igreja? Deus, por favor, deixa eu lá trabalhar no lugar do Sam, colocar o tripé, deixa eu ir lá cantar no lugar de Lurdinha, deixa eu ir lá no lugar da Gabi fazer a mídia, deixa eu ir no lugar da Fátima limpar, deixa eu ir no lugar do seu Adelso cuidar da tesouraria, porque isso que eu sei, que se eu fazer isso bem feito, da melhor maneira possível, talvez pessoas possam ser transformadas. Sabia que os anjos reclamaram isso para Deus? Sabia? Está escrito na Bíblia. Sabia que os anjos desejavam fazer o que vocês estão fazendo? Sabia que um anjo queria o seu lugar na mídia? Sabia que um anjo, ele queria fazer a projeção? Sabia que um anjo queria estar cantando aqui? Olha só, você sabia disso? Que um anjo, ele estava desejoso para passar um pano nessa cadeira, o anjo estava desejoso para estar na cozinha fazendo um café da manhã, ele estava implorando, deixa eu participar do Sebac, Deus, por favor, deixa eu ir no culto de oração. Os anjos faziam isso, eles pediam isso, só que ele falou, não, vai ser a irmã Ivone, vai ser o Márcio. Não, eu quero o Leandro, eu vou dar esse privilégio. Eu vou dar esse privilégio ao Adelso. Eu vou dar esse ministério para o Adelso.
Não, esse ministério, anjo, não. Eu vou dar para a irmã Fátima. Porque ali ela vai aprender o que é amar. Ali ela vai aprender o que é cuidar. Ali ela vai aprender o que é se importar. Ali ela vai, talvez, aprender a entender o que eu fiz para a Gabi. Talvez ali, quando a Gabi faz uma meditação, quando a Gabi prepara uma projeção, talvez ali quando o irmão pare numa recepção, talvez em algum momento esse irmão entenda por que de fato ele está fazendo isso e entender que ele não precisa fazer isso, mas pelo que eu fiz por ele. Eu sendo Deus, não precisando de nada, mas eu decidi morrer pelo Carlos Eduardo. E talvez nesse momento ele entenda a grandiosidade da graça que eu fiz por ele, talvez isso pegue ele. Eu quero dar oportunidade para ele. Talvez, irmãos, nós fazemos isso anos e anos dentro da igreja. Cantamos anos e anos dentro da igreja. A pergunta é, nós somos um bom dispenseiro? Assim como ele diz no versículo 44, verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Eu vou repetir esse versículo de propósito, irmãos. Versículo 44. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Você pode, irmão, com o que você tem hoje, com o ministério que você tem hoje, da forma que você trabalha hoje, com os bens que você tem hoje, você pode dizer que se Deus avaliar o seu trabalho como você cuida dessas coisas, que Ele pode te confiar ainda outras coisas maiores? Com o ministério da mídia que você tem, com o ministério da limpeza que você trabalha, com o carro que você tem, com a casa que você tem, com o ministério de louvor que você participa, com essa igreja que você participa, com o dom, com a vida que você tem, com o ar que você respira, e com as pessoas que vivem ao seu lado, com a sua cidade, com seus irmãos, com seus familiares, com seus liderados, com o que você faz hoje, Deus poderia avaliar e poderia dizer, eu posso entregar coisas a mais para essa pessoa? Você se sentiria seguro em receber coisas maiores? E Deus poderia olhar para você? Não, eu posso confiar coisas maiores a Fátima. Deus pode confiar coisas maiores a você? Porque verdadeiramente, você acredita em Deus? Você acredita na palavra de Deus? Então a palavra de Deus, ela afirma, verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Deus está desejoso, irmão. Deus está desejoso, sabe, para te passar o reino dele. O reino inteiro dele para você. Ele já te passou. Ele já te passou. Ele já te passou quando você passa um pano na igreja. Quando você vem aqui e desfruta de uma comunhão, você está vivendo de um projeto de Deus. Quando você vem no culto de oração, quando você prepara uma mídia, quando você canta, você louva. É o reino de Deus acontecendo. É você distribuindo, é você compartilhando o reino de Deus. Quando você cuida da sua esposa, quando você cuida dos seus liderados, é o reino de Deus acontecendo. E você entende que o seu ministério faz parte do reino de Deus? O quanto que você tem cuidado disso? Com todo cuidado, com toda dedicação, não fazendo rápido. Talvez de qualquer jeito, põe a pilha no microfone, liga o tripé, meu Deus, já limpa logo ali, vai chegar alguém, passa a música, faz alguma coisa, liga. Mas o quanto você pensa que se algo der errado, talvez a pessoa não vai louvar da maneira que ela deveria. Se a igreja não estiver seca, se não estiver limpa, se não tiver com uma iluminação legal, talvez as pessoas não possam enxergar. Se não tiver uma recepção, se você não estiver sorrindo, um visitante chega aqui, talvez não possa ser impactado pela primeira expressão do que é o amor, que é o seu sorriso. Quanto que você pensa em tudo que você faz, que isso já é o reino de Deus? Quanto que você entende que cada pregação de domingo é a palavra de Deus? Que cada estudo no Sebac é uma oportunidade de você conhecer mais Deus para que você possa, assim como Ele mesmo diz, ser aperfeiçoado no amor, assim como o apóstolo João diz, para que vocês sejam aperfeiçoados no amor. E toda vez que você venha buscar conhecimento de Deus, você vem no Sebac, você aprende, você pergunta, você se aconselha, você é aperfeiçoado no amor. E quando você tem essa necessidade, essa vontade de saber o que Deus fez por você, é isso, irmãos. Primeira lição é entender que amor é cuidar, que você tem coisas que Deus te deu, Ele espera que você cuida, com a motivação correta. E a segunda é que amar
é usar os seus dons para as pessoas. Em 1 Pedro, capítulo 4, ele fala exatamente isso. E eu vou ler para vocês, 1 Pedro, capítulo 4, ele diz exatamente isso no versículo 7. Lá no final da sua Bíblia, ele diz assim, 1 Pedro 4, 7. Ora, o fim de todas as coisas está próxima. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios a bem das vossas orações. Você sabe, irmão, que esse tempo está acabando, né? Esse é tempo de você trabalhar da melhor maneira possível, de você servir, essa oportunidade de você falar de Deus, está acabando. Talvez você tenha pouco tempo. O que ele está falando, seja sóbrio. O que ele está querendo dizer é assim, acorda para a vida. Você tem pouco tempo para fazer uma das maiores coisas que você tem oportunidade como ser humano, que é espalhar a palavra de Deus, que é evangelizar pessoas, que é fazer pessoas se transformarem. Esteja ciente disso. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, bem das vossas orações. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aí ele fala como no versículo 9? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações. Aí ele vai explicar de que forma servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com os bons dispenseiros das multiforme graça de Deus. Irmão, sabe para que serve o seu dom? Sabe esse dom que você tem? Essa coisa que você gosta de fazer? Não é à toa. Se você gosta de limpar, de decorar, de cantar, de pregar, de desenhar, de fazer qualquer coisa, se você sabe mexer com tecnologia, você sabe mexer com computador, você sabe mexer com materiais de limpeza, você sabe ler a Bíblia, interpretar e ensinar, Deus colocou isso com a simples finalidade. Você servir outras pessoas. Só serve para isso. A sua saúde, a sua capacidade de ficar em pé, a água que você tem no seu chuveiro, na sua caixa d'água, a roupa que você tem, tudo, o carro que você tem para vir aqui, tudo na sua vida serve para você servir os outros. Para você servir o quanto que você tem usado as coisas, os seus dons, os seus talentos para você servir. É muito disso, irmãos. E aí, muitas vezes a gente diz, eu amo tanto, irmão, eu amo tanto. Por isso ele diz, tá bom, use os seus dons para servir. O quanto que você tem servido os seus vizinhos, a sua família, com os seus dons. O quanto que você tem servido as pessoas que estão próximas a você. Eu volto a dizer, do seu ministério, talvez é o exemplo mais clássico. Quanto você tem se preocupado por pessoas para servir? Quanto tempo que você não visita um irmão? Lembra a última vez que você visitou um irmão com o seu carro, com a sua gasolina, com a sua vida, com o ar que você respira, com a sua saúde? Você está bem, você está aqui hoje, com todos os desafios. Talvez tem pessoas que não estão bem, talvez tem pessoas que estão mais doentes, talvez tem pessoas que estão mais cansadas, mais debilitadas, e quando você usou essa capacidade, nós estarmos bem, cheiroso, arrumado, de banho tomado, com carro, com casa, e você falou, hoje eu vou servir alguém, hoje eu vou visitar alguém. Insistir, cuidar, realmente se envolver, realmente se importar com as pessoas. Por isso, amor é cuidar, servir com os dons, não exaltar. Não assim como algumas igrejas fazem, exaltam os grupos de louvores, exaltam os pastores, exaltam os líderes, não. Mas sim amar, sim respeitar, sim amar a sua liderança, sim respeitar a sua liderança, sim respeitar as suas autoridades, mas sim exaltar. Não tem necessidade de exaltar e muitas vezes a gente confunde. A gente confunde amar, servir, cuidar, respeitar a autoridade, respeitar o pastor, respeitar a liderança como exaltar, como reverenciar. E Deus não está falando nada disso. E muitas vezes as igrejas erram nisso, porque todos os dons servem para servir, o pastor está para servir, os líderes estão para servir ainda mais. Por isso, irmãos, o quanto que você tem amado
intensamente. O seu dom é único e exclusivo para servir. Só serve para isso, para servir. Tudo que você tem serve para servir. Igreja é lugar de servir, não de murmurar. Por isso ele fala, não sou eu que estou falando, no versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. E muitas vezes nós estamos murmurando porque nós não estamos usando o nosso dom para servir. Nós estamos focados o quanto que as pessoas vão perceber o quanto nós estamos servindo. Nós estamos focados em quantas pessoas vão ver o que eu estou fazendo. Nós estamos focados em quantas pessoas vão me aceitar, o quanto que as pessoas vão ver que eu tenho capacidade. Nós estamos focados em quanto que eu vou agradar a igreja, em quanto eu vou agradar o irmão, e nós não estamos focados em servir. Então, às vezes nós não estamos focados. E o nosso dom é unicamente e exclusivo para servir. Ele fala, agora você está amando intensamente. Intensamente, servir. Quanto que você tem usado o seu dom, ao invés de você reclamar da sua esposa, ao invés de você reclamar do seu marido e de você servir para que ele talvez seja mais parecido com Deus. A Bíblia diz para a mulher, mulher, você quer ganhar o seu marido? Não fale nada. Não fale nada. Aí você ganha o seu marido, ou seja, é no seu silêncio, é na sua servidão que o seu marido olha para você e fala, opa, essa minha esposa está diferente. E ele fala para o marido, ame a sua esposa. A sua esposa está difícil, a sua esposa é difícil, a sua esposa não te respeita. Ele fala, ame, cuide, sirva, cuide dela. O quanto que você é o apoio para ela, o quanto que você está do lado dela nos momentos que ela mais precisa. Talvez ela está gritando, ela não está te respeitando, ela está te xingando porque ela está desesperadamente pedindo que você cuide dela. Desesperadamente que você senta do lado dela, bata um papo com ela e simplesmente pergunta, e aí, como que você está? E Deus te levantou como marido para te dar essa oportunidade. Não somente para ter uma esposa que te sirva, mas para você exercer a servidão como marido. E Deus te dá um marido para te dar a oportunidade, não para o seu marido fazer o que você quer, do jeito que você quer, mas para você exercer o seu dom em servir, primeiramente, para a pessoa que você diz que mais ama, que é o seu marido. E quantas vezes nós erramos? E quantas vezes nós estamos numa relação de murmúrio com o marido? Quantas vezes nós estamos numa relação de murmúrio com a esposa? Porque nós não queremos servir e nós queremos ser servidos. E você reclama, você cansa. Quantas vezes você fala da sua esposa por dia? Quantas vezes você reclama do seu marido por dia? Porque você está preocupado em ser servido e não servir. Versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Se você não serve a pessoa que você dorme todos os dias, quanto mais o irmão, quanto mais uma pessoa que você não conhece. Por isso, irmão, você tem a oportunidade de doar para a Igreja Céu Azul, mas antes de doar para a Igreja Céu Azul, reflita o quanto que você está se doando para o seu marido. De uma forma que você não está preocupada o que você vai receber. O quanto você está se doando para sua esposa, não preocupado o que ela vai fazer. Não preocupado o que ela vai te devolver. Não preocupado o que ela vai te entregar. Mas o quanto que você está falando, Deus, que oportunidade, é verdade, tem uma pessoa do meu lado e nem para ela eu sirvo direito. Perdoa, Deus, me desculpa. Como diz a canção, né? Logo eu, tão fraco e pecador, ele pagou meus pecados. Dos braços desse amor, que ele fala em algum momento nessa canção que ele pagou todos os meus pecados. Deus, verdade, obrigado, o Senhor pagou todos os meus pecados, eu esqueci disso, Deus. Deixa eu servir. Por isso, irmãos, é baseado nesse espírito que o apóstolo Paulo, ele dá a terceira e última lição dessa noite, que ele fala, se não tiver amor, não serve para nada. Por isso ele recita em 1 Coríntios capítulo 13, um versículo que todo mundo conhece, que virou tema de música, uma passagem muito famosa que todos gostam de recitar, mas muitas vezes nós não temos a verdadeira entendimento do que significa que Paulo diz. Paulo disse isso para uma igreja de Coríntios, uma igreja que tinha muito conhecimento da palavra de Deus, uma igreja repleta, uma igreja cheia de dons, assim como diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 5 e 7. Vocês são dotados. Paulo diz em 1 Coríntios 1, 5 e 7, vocês nadam falta.
tanto de conhecimento e tanto de dons. Uma igreja riquíssima de dons, uma igreja riquíssima de talentos, uma igreja riquíssima de recursos, uma cidade de Corinto rica, famosa, próximo a Atenas, perto ali do berço da filosofia, no centro da Europa. A igreja de Corinto é uma igreja cheia de dons, cheia de pessoas, cheia de talentos, mas sem amor. Não sabiam amar, Márcio. A igreja de Corinto não sabia o que era amar. Sabe qual era o resultado disso? Sabe o que era o resultado de uma igreja que tinha um monte de conhecimento e tinha um monte de dons e não sabia amar? Sabe o resultado disso? Divisão. Tenho, porém, contra vós que algum de vocês tem divisão, que alguns são de Apolo, outros de Paulo. Acaso Cristo está dividido? Esse foi o resultado. Muitas vezes nós estamos inclinados, nós estamos concentrados. Qual é o nível de conhecimento? Qual é o nível de talento? Qual é o dom que as pessoas podem ter? Qual é a capacidade dos recursos que a nossa igreja pode ter? E nós não estamos preocupados no amor. Aí Paulo vem relatando todos os acontecimentos. Ele passa pelo capítulo 12, um capítulo complicado, um assunto complicado, onde ele tem que falar de dons, onde as pessoas estão brigando, qual é o dom mais importante? Será que limpeza é mais importante? Será que louvor é mais importante? Eu quero ter esse cargo. Não, esse cargo aqui é muito pequeno. As pessoas brigando pelos dons. E ele passa por esse capítulo e aí ele vem no capítulo 13, no versículo 1, falando exatamente isso, que serve para todos nós hoje. Capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retina. Ainda que eu tenha um dom de profetizar, conheça todos os ministérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé como transportar, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você já parou para pensar que você, nós podemos estar correndo risco de estar anos dentro da igreja dando nosso corpo, dando nosso recurso, dando nosso tempo. E talvez se tivesse em algum momento uma perseguição, até dando o nosso corpo para ser queimado, sem entender por que de fato nós fazemos isso. Sem entender o porquê de fato, porque se os irmãos de Coríntios que tinham o apóstolo Paulo, se a igreja de Coríntios que estava vivendo ali 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus, você acha que nós, 2000 anos após essa história, no interior de uma cidadezinha, no meio do interior de São Paulo, que muita gente nem conhece, você acha que a gente não pode estar errando igual os irmãos de Coríntios? Você acha que essa tentação, esse cuidado não deve ser analisado? Nós não devemos ser sóbrios e entender pelo que de fato nós estamos fazendo coisa? Porque se nós virmos para limpar, nós virmos para cantar, nós nos trocarmos, nós não entendermos pelo que nós fazemos isso, nada serve. Se não passar na nossa mente que eu vou vir aprender de Deus e vou louvar o que Ele fez por mim, que Ele morreu por mim, que Ele se entregou na cruz, que Ele não precisava fazer isso, que eu era pecador, que ainda assim eu sou pecador, que ainda assim eu erro, que ainda sou egoísta, mas mesmo assim Ele me ama. E que Ele te perdoa todo dia, entendeu? O que Ele fez por você. E você representa isso em servir. Se a gente não entender e não passar na nossa mente o rosto das pessoas, a gente não orar toda noite, todo momento, para a transformação daquelas pessoas, que elas possam conhecer e entender o que você entendeu, talvez vir para a igreja pode ser somente um evento de calendário. Pode ser talvez uma escrita, uma mídia, uma pregação, um canto, pode ser simplesmente uma atividade que qualquer um poderia ser feito. Pode ser somente uma ação, entregar um papel, um abraço, mas o amor é isso. O amor é você entender o que Jesus fez por você, assim como o apóstolo João diz. No livro de João, no 1 João capítulo 4, em 14 versículos ele fala 27 vezes a palavra
a palavra amor. Eu te encorajo você refletir nessa passagem de 1 João capítulo 4, do 7 ao 21. Ele fala exatamente, ele dá o resumo, o que é o amor. Ele fala que Jesus morreu por você, que ele ressuscitou, que ele entregou sua vida por você, que ele morreu por você quando você nem conhecia ele e que ele te amou primeiro. Ele decidiu amar você primeiro e por isso que você conhece ele. Não tem nada a ver com você. Você não fez nada. Você não tem nem capacidade de entender quem Deus é. Eu não tenho nem capacidade de amar Deus, mas ele decidiu me amar primeiro e por isso que eu amo ele. E é isso, o amor se resume a isso. E ele fala, como se materializa esse amor, Márcio? Ele fala, esse amor primeiro e se materializa no seu irmão do seu lado. Se você ama, se você disser que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ele decreta nos versículos finais desse capítulo 4 de 1 João, ele fala, se você disser que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que está do seu lado, que você vê, você é mentiroso. Porque como você vai amar? Como você ama o seu irmão que você vê? Como você vai amar a Deus que você não vê? Se você diz que ama a Deus, canta que ama a Deus, mas isso não se materializa no amor do seu irmão que está do seu lado, na sua esposa que está do seu lado, você não serve o seu marido que está do seu lado, você não serve a sua esposa que está do seu lado, você não serve o seu irmão que está do seu lado, você não liga, você não cuida, você não se aproxima, você não insiste. Ao seu irmão que você cuida, que faz parte do seu ministério, que faz parte da sua igreja, que mora com você, com a pessoa que está do seu lado, com o seu vizinho de cima, com o seu vizinho da frente, ele fala, talvez você também não ama a Deus, porque amar a Deus é amar as pessoas. Amar a Deus é se materializar e se preocupar com as pessoas. Porque o amor é isso, é cuidar do bem mais valioso que Deus concedeu para você. Amar é cuidar da coisa mais grandiosa que Deus deu para você. Sabe qual foi a coisa mais grandiosa que Deus concedeu para você? Sabe qual foi? Vidas. A coisa mais grandiosa que Deus deu para você foi vidas. Amanhã você vai interagir com um monte de vidas. Ao longo da sua existência, você vai interagir com um monte de vidas. E você tem algumas vidas próximas de você. Você tem a sua esposa, você tem o seu marido, você tem o seu irmão, você tem a sua igreja, você tem o seu vizinho. Você tem um monte de gente próxima. Quanto que você está servindo? Quanto que você está orando? Quanto que você está sonhando pela conversão dessas pessoas? O quanto que você sonha pela conversão da sua mãe, pela conversão do seu filho? Quanto que você sonha pela conversão do seu marido? Mas não que o seu marido te ame. Não que o seu marido deixe de ser grosso. Não que o seu marido deixe de ser um cavalo. Não que o seu marido deixe de ser um ignorante. Mas o quanto que ele se transformará numa pessoa parecida com Jesus. Você sonha com isso? Não que a sua esposa seja uma flor suave, doce. Não que a sua esposa faça tudo o que você quer. Não que a sua esposa se renda aos seus pés. Mas o quanto que a sua esposa, você sonha que ela se aproximará de Deus. Quanto que você sonha com isso? Quanto que você sonha na maturidade do irmão da sua igreja? Quanto que você sonha com a maturidade dos irmãos do seu ministério? Quanto que você pensa nisso? Quanto que você pensa, sabe, dos ministérios que você lidera e você sonha com a transformação delas? O amor é cuidar do bem mais valioso que Deus te deu, vidas. Por isso, irmãos, o tema dessa noite é santidade no amor. O amor é uma ação espiritual. Por isso, irmãos, se você quer estar maduro espiritualmente, ame, cuida, se envolva, ligue, visita. Saiba que o tempo está próximo. Talvez a gente tenha pouco tempo para fazer isso, talvez uma semana. Talvez alguns meses ou no máximo alguns anos. Aproveite. Aproveite hoje, aproveite amanhã para você amar da forma que Deus deseja. Amém? Amém? Que assim seja. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado, Pai, por entender o que significa essa palavra amar, que é muito mais. Muito mais do que um sentimento, muito mais que uma vontade, uma decisão, Pai. Possamos decidir, Pai, a partir de agora, cuidar das pessoas com as coisas que o Senhor nos deu, com os ministérios que o Senhor nos deu, com os dons, com as ferramentas.
Em nome de Jesus, amém. Irmãos, estejam orando pelas pessoas doentes, o seu Luiz, a Carla Roque e os demais pedidos também pela Igreja de Céu Azul. E, se possível, com a graça de Deus, a oportunidade de Deus te ver na quarta-feira aqui às 19h30. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Excelente semana.